Tá, mas o que é alvenaria estrutural, Rangel? Vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês. Da Casa Cerâmica, um projeto da FEICOM ali, feito na... da Anicer, feito na FEICOM, tá? Em 2018. Aqui, ó, eles construíram dentro desse estande, sobre um radier, nesse caso, uma residência terra em alvenaria estrutural. Ó, já começa a olhar os bloquinhos, a argamassa, uma telinha, uma coisa aqui, ó, que está preenchendo uma coisa que a gente chama de canaleta, que são grautes. Ah, o preenchimento das juntas, ó, o levantamento dessa alvenaria. Uma casa dessa feito, lógico, tem uma equipe razoavelmente grande, né, mas em menos de uma semana, com vários operários aqui, ok? Ó, depois a canaleta de respaldo, que a gente chama, vou mostrar tudo isso para vocês. Mas olha, não tem nenhum pilar, né? E nenhuma viguinha, certo? Ó. E aí vem com a laje, nesse caso uma lajinha treliçada, uma canaleta J, colocando já os caxidos aqui. O oitão tá aí, mas só tem bloco e argamassa, não é nada. No prumo, ó. Nem tem alguma ferramenta muito esquisita aí que vocês nunca viram? Tem um tal de escantilhão que eu vou mostrar já para vocês. Faz o telhado. Aplicação, olha aqui, ó. Aplicação do revestimento direto no bloco. Revestimento com gesso liso na parede, tá? Direto, ó lá. Gesso liso direto na parede. Olha lá, aplicação do revestimento direto, fechou. Enfim, casa pronta. A alvenaria estrutural, vendo algumas fotos, ó, isso aqui é o que a gente chama de ponto de grout, com uma barrinha, olha as coisas que vão quebrando, não é um pilar, ponto de grout, esse é o bloco, é um bloco cerâmico nesse caso, pode ser cerâmico, pode ser de concreto, nós vamos falar dos dois, e tem mais de um tipo, inclusive, de bloco cerâmico, mas ó, em alguns pontos apenas, esse furo que está vazio, preenche-se com um grout para alvenaria estrutural, um grout específico, que é um microconcreto, tá? Com controle de retração, mas é basicamente um concreto com brita e com brita zero e com um fluido maior, tá? Para dar aderência dessa barra com a alvenaria. E é uma única barra. Ah, Rangel, é uma ou duas, é 10 milímetros, é 8, é aqui no canto, é lá. A gente vai falar de tudo isso, tá? Tem projeto estrutural para definir isso. As canaletas aqui para receber a laje, utilizando aqui gabaritos metálicos, não são obrigatórios, mas ajuda bem, né? A ter o vão perfeito, até no concreto armado seria bacana. Aqui, ó, solta a chamada primeira fiada. Isso aqui são escantilhões. São algumas ferramentas que ajudam a ter, não é obrigatório também, muitas obras usam nível a laser, ajuda mais, mas que auxiliam a ter o esquadro e ter a junta de 1 centímetro de argamassa, tá? Bem simples isso, tá? Daí, ó, só para vocês verem um vídeo rapidinho, aplicando a argamassa, ó, não é o único jeito, talvez não seja melhor, não vamos explicar quais são, mas ela é praticidade com essa paletinha, aplicando a argamassa. Prático, rápido, fácil. Aí, é uma das formas, não é a única de aplicar, mas é uma das formas da aplicação. Esse aqui é um vídeo aplicando a argamassa com a bisnaga. Ó, parece um confeiteiro de bolo, né? Mas a alvenaria estrutural, pessoal, basicamente é isso, ó. Ao invés de ter pilar e viga, é a alvenaria suportando todas as cargas. A carga vertical já é muito mais... Pensa comigo, não é muito mais inteligente? O conceito básico é isso, ó. Quando a gente construía, o aço, ó, tem até uma frase aqui, falando que o aço começou a ser utilizado para absorver os esforços de tração há pouco mais de 200 anos atrás. O concreto armado, do jeito que a gente conhece, pouco mais de 200 anos atrás. Mas há muito mais anos que isso, a gente vê essas construções de pedra, de alvenaria, lá em pé, e com baita segurança.
Pensa comigo, já que eu tenho que construir, esse é um edifício nosso aqui projetado na Soma, aqui em Campinas, tá? Um edifício que vai ter quase 30 andares de altura. Um edifício em concreto armado, ó. O normal é fazer isso aqui. Primeiro sobre os pilares, as vigas e depois vem com a alvenaria. Poxa, se eu já tenho que ter a alvenaria, fazendo o fechamento, a vedação, por que eu não faço essa alvenaria com a resistência um pouco maior para que eu não precise dos pilares nem das vigas? É isso a alvenaria estrutural. As cargas, elas são distribuídas em todas as paredes. Não é num canto, não é no ponto de grout, é na parede como um todo. E aí a alvenaria chega a fazer o que a gente chama de alvenaria portante. Nada mais é do que o bloco da argamassa resistindo aos esforços e vedando. Ela tem dupla função, tá? Ela faz as vezes das coisas. Então, é praticamente inexistente pilares e vigas de alvenaria. Em algumas situações, eu posso lançar mão de vigas e de pilares, mas uma boa alvenaria, ela praticamente não existe. Talvez eu vou usar no edifício, por exemplo, uma escada, uma sacada externa. Eu posso ter elementos de vigas em alvenaria, mas o normal é que eu não precise. Eu tenho canaleta e tenho a laje, e só, tá? O princípio básico é esse, a gente já viu. As tensões, ao invés de caminhar no concreto, que é uma estrutura linear, eu tenho vigas, eu tenho pilares formando pórticos, na alvenaria é uma chapa, uma casca. Isso está distribuindo as tensões em todo ponto. E aí vocês entendem um conceito. Tensão não é força dividido pela área. Força é as solicitações, são peso, o vento, que está carregando a minha estrutura. A área é a área resistente, quem suporta essas cargas. No caso do concreto armado, a área é um pilarzinho. Na alvenaria, é todo o pano. Então, a tensão solicitante no edifício de alvenaria é bem menor do que no concreto armado, porque distribuiu melhor, são muito mais pessoas. Estou sentado numa mesa aqui. Se eu tiver que levantar isso sozinho, para mim, eu não vou enrolar, é muito pesado. Juntar 6 pessoas aqui, todos levantam, porque fica muito mais leve para cada um. Esse é o princípio básico. E por ela ser uma estrutura com as tensões melhor distribuídas, olha esse vídeo aqui do edifício, de um projeto nosso aqui em Hortolândia, que é da região de Campinas. Edifício, se eu não me engano, 22 andares, próximo de um lago, ó, são 2 torres, bem legais, estavam em fase de construção. Vou mostrar várias outras obras para vocês, tá? Olha que bacana essa obra. E olha, como é seguro a alvenaria, esse é um edifício que colapsou. É raro casos que a gente vê de acidentes com alvenaria, mas olha essa aqui, ó. Recente, eu não lembro a cidade, não sei se foi João Pessoa. Se alguém tiver aí souber, me fala. Mas, ó, é um edifício, nota de novo. Tá vendo que ele abaixou e ficou estável? Esse primeiro pavimento aqui eram pavimentos em concreto armado. Então, houve problemas, fundação, vários problemas aqui, mas colapsou a parte de concreto, o edifício desceu e ele ficou lá estável, depois do colapso, inclusive. Tá, ó, tá vendo? Ó, caiu e é meio que o edifício descansou. Mas houve fissuras importantes? A estrutura em alvenaria estrutural é muito mais rígida do que o próprio concreto armado, tá? Então ela suporta deformações. O princípio é esse, ó. Aquele edifício que vocês viram na foto, essa é a forma dele. A forma, olhando de cima, né? Eu tenho os elementos, os pilares, vários, tá vendo? Inclusive tem um núcleo rígido aqui, enfim, e tem as vigas ligando um pilar no outro, tá? Na alvenaria, eu não preciso desse arsenal todo. É alvenaria, é bloco. Então, esse é um edifício, ó, com um elevador, tá vendo? Escada, ó, 1, 2, 3, 4. Como ele é simétrico, 8 apartamentos por andar, com sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e bloco. E alguns pontinhos de grout. Vamos ver mais exemplo? Esse é um edifício um pouco menor. Esse edifício foi feito em Jarinu. Ó, 4 apartamento por andar. Aqui é um, aqui é outro. Essas alvenarias internas de vedação, para que eu possa demolir se eu quiser.
E essas aqui, ó, todas estruturais. Ninguém vai fazer reforma na parte externa de um prédio. Então, essa parede interna apenas que é estrutural. Esse edifício com laje treliçada, inclusive, tá? Como ficam as vigas e pilares com alvenaria estrutural? Não fica, não tem pilar, não tem viga, é só bloco. Por isso chama alvenaria estrutural. Esse é um exemplo de uma casa feita aqui no escritório em concreto armado, uma residência. Tá vendo? Vários pilarzinhos, monte de viga. E depois eu fecho tudo isso com alvenaria. Esse aqui é um edifício, uma residência também. Essa aqui tem, olha o tamanhozinho dos pilares, muito esbeltos. Algumas residências de altíssimo padrão, talvez não valha a pena fazer em alvenaria, que é o caso dessa. Muitas outras valem. Esses exemplos um pouco menores, só para vocês entenderem, ó. Era uma residência, aqui era uma garagem. Aqui era uma garagem. Aí sim, a distância livre de um trecho até outro era mais de 5 metros. Aqui, ó, aqui inclusive, todo o resto não tem vãos grandes, porta de 1,5 m, janela de 61. Então eu faço toda a residência em alvenaria. Aqui inclusive tem um vão, ó, tá vendo? Que aqui tem uma viguinha. Mas é um vão com a viga apoiando na própria alvenaria. Aqui isso não foi possível. Tem que calcular essa viga, tem que calcular essa carga. Mas só para mostrar que essa casa, por exemplo, é um exemplo de uma residência, terra, inclusive, feita em alvenaria, com viga e pilar só aqui, ó, só aqui, todo o restante alvenaria. Então, em alguns casos, você não precisa ser um ou outro. Você utiliza o melhor de um e o melhor de outro. É o exemplo desse caso. E colhe os benefícios. Tem muita gente que constrói casa e coloca viga em cima da alvenaria. A gente sabe que é uma técnica equivocada e que está gastando mais. Se eu tenho alvenaria embaixo, para que eu vou ter viga em cima? Já faço com alvenaria estrutural. E elimina todas essas vigas e, consequentemente, os pilares e, consequentemente, a fundação fica mais em conta. Esse aqui é um exemplo ainda mais simples de uma residência térrea geminada, tá? Ó, todas as alvenarias internas, todas, nesse exemplo, foram de vedação. Com parede dupla aqui, que ela poderia até nem ser dupla, com a junta de 2 centímetros de argamassa, são duas residências, e com uma laje aqui, ó, treliçada nesse sentido. E tudo isso interno, vedação. O que isso ganha? O cara pode reformar e pode quebrar essas paredes se ele quiser, por exemplo, tá? Quando o vão é muito grande, eu tenho que fazer no concreto armado, é o que a gente mostrou aqui, né? É possível. Dá para fazer uma alvenaria? Dá. Tem conta que a gente faz isso, tá? Vou subir a parede com os blocos já pintados, interessante. E a fundação? Vou falar dela já, mas vamos por partes. Ó, esse seria um detalhamento do concreto armado, pilares e vigas. Olha que mais difícil, né? Tanto detalhar quanto executar esse monte de coisa. Na alvenaria, esse é o detalhamento, é a parede. Uma paredinha, vai a paginação, o pedreiro olha. O cara que sabe assentar uma alvenaria, olhando um desenho desse, ó, tá o bloquinho, um atrás do outro, já com a dimensão certinha, as distâncias, com as caixinhas de elétrica posicionadas aqui já. Qual bloco é, como que ele tem que amarrar, pé direito. Então o cara olha para isso e executa. É muito mais simples executar isso do que isso. A complicação um pouquinho está em calcular qual bloco que eu preciso, mas isso vocês vão aprender também. Outra coisa que você precisa entender é que em casa, prédio, não é só força vertical, não é só peso. Eu tenho as forças laterais. E claro, a principal força lateral é o vento. E quanto maior a edificação, maior a importância do vento nas edificações. Isso para concreto, isso para alvenaria estrutural. A diferença é que essas forças no concreto armado, elas são absorvidas por pórtico. O pórtico é o pilar e a viga trabalhando junto. E olha, aqui eu tenho alvenaria fechando, né? Mas ela foi desprezada, ela nem entra na conta. Ela entra como um peso. Aqui na alvenaria, não. Ao invés de eu ter essas super cargas aqui, ó, só nos pilares e nas vigas, eu tenho todo mundo distribuído igualzinho. E se eu distribuo isso melhor, fica mais leve para todo mundo, tá? No caso da alvenaria,
quem faz um edifício mais alto, uma função importante aí é a laje, no que a gente chama de diafragma rígido, tá? Um arranjo estrutural, olha como isso é simples. Gente, ó, isso é intuitivo. Se eu tiver só uma parede assim, com a lajezinha aqui, certo? Se eu aplicar, se eu der um empurrãozinho daqui para lá, essa estrutura fica estável nesse sentido. Mas se eu empurrar para cá, ela cai. E o vento, pessoal, ele não tem lado, ele vem em todo canto. Se eu arrumar assim agora, ó, quando eu aplicar o vento para cá, tá bem estável nesse sentido, mas aqui continua instável. Então, a solução é eu ter paredes nas duas direções. Pronto, minha estrutura está estável. No edifício mais alto, para eu garantir estabilidade, não só em edifício, em residência também, nada mais é do que ter paredes, assim como em concreto eu preciso de pilares, nas duas direções. Nesse caso aqui, ó, essas paredes estão suportando o carregamento do vento aqui. Mas quando eu aplicar aqui, quem está suportando? São essas aqui, certo? Contraventando e dando resistência à minha estrutura.